Muito bem, pessoal, e hoje a gente veio até a cidade de Cruz Alta contar um pouquinho das lendas urbanas desta cidade. Para quem não sabe, Cruz Alta, nos anos de 1800, se estendia por boa parte do Rio Grande do Sul. Você está vendo agora, aqui no cantinho da imagem, um mapa de 1800, onde mostra que até os limites da cidade de Nonoai pertenciam a Cruz Alta. Por ser uma cidade com vasto território, não é difícil de imaginar que tantas lendas permeiam essa localidade. E hoje a gente vai começar nessa nossa matéria contando um pouco das lendas da nossa região, em especial de Cruz Alta, contar a história da Lagoa do Cemitério. Eu estou bem num lugar aqui na cidade de Cruz Alta, onde nesse exato ponto aqui, até 1940, existia uma grande lagoa, que todos chamavam de Lagoa do Cemitério. Na verdade, essa lagoa se chamava Lago Bento Gonçalves, mas apelidado de Lagoa do Cemitério. Lá atrás de mim é possível ver o sobrado, o antigo sobrado Viecelli. E esse sobrado, como você pode ver na foto que eu estou mostrando agora, já existia muito tempo atrás, quando aqui era uma lagoa, né? Existem fotos muito antigas aqui da cidade de Cruz Alta que mostram justamente essa localidade com uma grande lagoa e lá atrás de mim, justamente, o sobrado Viecelli. Mas o que é mais interessante sobre essa história da Lagoa do Cemitério, e eu não sei sinceramente por que o nome Lagoa do Cemitério, é um nome muito antigo que foi dado para essa lagoa, mas aqui para cima a gente tem justamente o cemitério municipal de Cruz Alta, né? Na época tudo fazia parte de uma lagoa, mas o cemitério já estava lá em cima, talvez por isso, né, apelidaram de Lagoa do Cemitério. Qual é a história, né, por detrás da antiga Lagoa do Cemitério? A gente vai caminhando até a frente do sobrado Viecelli para contar um pouquinho dessa história. Naquele tempo, e aí as lendas contam para nós, né, que naquele período, né, a gente não vai colocar os nomes exatos aqui, mas a gente vai chamar de Romeu e Julieta. A história conta justamente isso, que havia uma moça muito rica aqui na cidade que se apaixonou por, vamos chamar de Romeu, né? Fazer aqui um paralelo à história de amor de Romeu e Julieta. Havia uma moça muito rica aqui na cidade de Cruz Alta e essa moça se apaixonou por um homem, né? E a lenda conta que era um homem sem muitas posses, né? Uma pessoa pobre. E eles teriam tido um filho. Quando essa criança nasceu, a família da moça obviamente não aceitou o relacionamento entre a nossa Julieta e o nosso Romeu. E diz a lenda que a mãe dessa menina afogou a criança justamente onde havia a Lagoa do Cemitério. Os anos se passaram e os moradores aqui do redor ouviam um choro de criança, ouviam gemidos, lamentações nessa região. E certa feita um padre ia passando aqui por esse local, justamente por esse local onde a gente está hoje. E ele teria avistado um monstro, né, nessa lagoa, né? Teria avistado um monstro. E ao chegar próximo a esse monstro teria dito que ele deveria batizar o espírito dessa criança que aqui se encontrava. A lenda conta que o padre foi correndo muito assustado até uma delegacia local e lá todo mundo debochou dele, deu risada e teriam surrado ele. O padre, muito magoado, teria saído da cidade de Cruz Alta e teria jogado uma praga antes de sair daqui, dizendo que todos os cruzaltenses só haveriam de colher os frutos do seu trabalho se saíssem da sua terra natal. Se é uma lenda ou não, a gente não sabe. Tantas figuras ilustres se tornaram famosas ao sair de Cruz Alta. Érico Veríssimo, Pinheiro Machado, dentre outras figuras que viveram aqui. E a história conta justamente isso. Em 1940, segundo as informações que a gente apurou, essa antiga lagoa foi drenada. Hoje não existe mais. A gente tem aqui justamente um bairro, né, muito grande aqui da cidade de Cruz Alta, mas é possível ver, pedir para o Lucas, imagens de Lucas Lorenzoni mostrar, essa calçada que a gente passa aqui é uma espécie de canalização. Aqui embaixo ainda corre um córrego e, segundo nos informaram, é uma área muito úmida, né, foi canalizada. Aqui haveria então a grande Lagoa do Cemitério.
Muito bem, pessoal, e a gente está aqui na casa de uma moradora aqui dessa localidade que era a Lagoa do Cemitério, a dona Maria Veriato. E ela vai contar um pouquinho dessa história, inclusive pedir para o Lucas mostrar aqui, ela tem uma foto rara, né, que era justamente de uma namorada do pai da senhora, né? Pedir para o Lucas mostrar. Não era nem nascida. Nessa foto aqui é muito interessante porque essa foto foi tirada mais ou menos onde a gente está nesse local agora, e lá ao fundo mostra justamente o antigo sobrado, né? O antigo sobrado. Vamos conversar aqui com a dona Maria, então. Primeiramente, muito obrigado por nos receber, dona Maria. A gente estava aqui em volta, né, gravando. Eu vi a senhora aqui, vamos conversar, porque ela deve conhecer. Eu já achei que eram os caras da rua, diga assim, que estavam arrumando a rua. Sim, pedi para a senhora contar um pouquinho dessa história da lagoa, né? A senhora falou que tinha história que jogava até, inclusive, burro dentro da água, mas também... Meu pai que contava essa história, eu não era nascida na época. Isso, mas inclusive contavam que era muito assombrada essa lagoa, né? Pois é, essa história dessa assombração eu não sei direito, você diz que era assombrada, né? E o meu pai, quando ele serviu, ele morava no Cadeado, se criou no Cadeado, nasceu no Cadeado. E daí ele veio para a cidade para servir e ele era domador. Então ele contava que vinha domando e entrava com os bichos veaqueando dentro da água. Ele sempre contava nesse local aqui tudo era uma lagoa, né? Tudo era lagoa, tudo era lagoa. Uhum. Foi canalizado em torno do que? 1940, pelo que eu dei uma olhadinha. Olha, mais ou menos, por aí eu nasci em 42. Uhum. Eu acho que porque antes tu vê que tudo era mato ali, né? Tudo era mato. Sim. Só tinha esse sobrado. E essa rua aqui, a nossa Barão do Rio Branco aqui, ela já existia naquela época. Era a única rua que eu acho que tinha. Sim. Ali, né? Tu pode ver que tem na frente do sobrado, tem a rua ali, né? E é a interessante. Lagoa vai até ali, então dá o reflexo dentro na água, né? Pode ver lá, ó. Sim. É verdade. Então a água ia bem pertinho dali. Essa rua, e é interessante mostrar essa história, né? O que a história conta, porque existem várias lendas, né, dona Maria, em torno dessa história da lagoa. Dizem, né, o que nos contaram, e a gente viu até algumas pesquisas, inclusive... Alguma coisa eu posso te confirmar. Isso, inclusive do site Cruzaltino, né? Conta uma das lendas que haveria, né, uma moça rica e um homem muito pobre. Eles acabaram se apaixonando, tiveram um filho, e a mãe dessa moça muito rica teria afogado essa criança na lagoa do cemitério. Certa feita, um padre vinha passando aqui pela região, ouviu o choro de uma criança, se aproximou da lagoa e um monstro teria pedido para que ele batizasse essa criança. O padre, com medo, saiu correndo, chegou na delegacia, contou para o delegado, apanhou do delegado, diz que a história conta que ele acabou apanhando do delegado, acharam que ele era louco. E ele teria amaldiçoado Cruz Alta, dizendo que as pessoas só conseguiriam colher os seus frutos se saíssem de Cruz Alta. Lendo ou não, a gente sabe que tantas figuras ilustres saíram daqui, Pinheiro Machado, né? A gente teve Procópio Gomes, Érico Veríssimo, né? Dentre tantas pessoas. Mas a senhora que mora aqui, a senhora mora quanto tempo aqui já nesse local? Olha, mais de 56 anos. 58 anos mais ou menos que eu moro aqui. Nunca viu nada de paranormal aqui? Não, nunca vi. Nunca vi. Nunca vi nada assim de assombração, de coisa até porque... E essas histórias que está contando, algumas eu até sei. Mas a gente sabe por boca de outros, né? Sim, sim. Né? De gente que se fosse vivo teria 100 e poucos anos, né? Sim, sim. Que história assim mais engraçada a senhora ouve falar? A senhora estava me contando aí que jogavam uns burros aqui dentro da água. Pois é, essa história aí que quando morria os burros jogavam dentro d'água. E tudo que era coisa jogavam dentro d'água. E existe uma lenda também que diz que tinha uma cobra também muito grande aqui. E como é que eu vou te dizer? Logo que eu vim pra cá, em seguida aparecem uns buracos, umas coisas que a gente não sabe da onde saiu. Aqui mesmo a gente já andou já tapando há uns anos atrás, aqui nessa casa aqui, que era da minha cunhada aqui, lá no fundo apareceu um buraco enorme, uma coisa enorme, assim, que a gente nem sabe. Aí foram todo mundo atulhando aquilo ali. A gente não sabe se aquilo ali era da lagoa, né? Sim.
porque sabe, dentro d'água a gente nunca sabe o que tem Sim, lá, né? Sim, sim. É. Eu E essa história do tal de cobra aí, diz que era muito grande o tal de cobra. E tem gente que conta que até enterro do dinheiro tinha aí, É né? mesmo? Então a gente não sabe, é tudo história, né? Sim. Eu consegui reparar. Não, a gente não sabe, né? Eu consegui reparar, inclusive, aqui na frente a gente tem uma parte da calçada que parece uma antiga canalização, né? Há um esgoto passando por baixo, né? Ou seja, a gente percebe que ainda há resquícios da antiga lagoa, porque é um local úmido, né? Dá pra ver que foi canalizado ali. O local aqui é bem úmido. É bem úmido. Uhum. Bem úmido. Aqui do lado de lá da rua tem um esgoto clandestino que existe. Uhum. E então diz que esse esgoto vem, parece que do São Vicente. Uhum. E essa rua do lado de lá é Barão São Jacó. É só a quadra que é Barão São Jacó. Eu sempre que eu já morei, a minha mãe morou lá. Sim. Então aquelas casas que ficam pro lado de cá atravessam os canos e cai aqui. Uhum. E aqui nós também é a mesma coisa. Sim. Atravessa aqui e cai lá. Toda aquela calçada lá embaixo é o esgoto. Sim. Mas é um esgoto clandestino. Sim. Na verdade, nós não temos esgoto ainda. Sim, até para o pessoal que está nos assistindo agora ter uma ideia, a gente está aqui, ao meu lado esquerdo aqui a gente tem os fundos da EASA, né, do quartel. Um pouquinho para frente aqui a gente tem o quartel, né? O que dobra aqui no fim da quadra, quando termina Jango Vidal, dobra à esquerda, né? Uhum. Aí depois dobra à direita, já dá no portão do quartel. Isso. Do portão lateral. Isso. Antigamente é o antigo 17. Isso. Agora é a EASA, né? Uhum. Formação de sargento. Isso, e aqui pra cima a gente tem um cemitério. Ali pra cima tem um cemitério, muito antigo esse cemitério. Uhum. É bem interessante essa localidade, até a senhora falava pra nós que aqui antigamente sempre fez parte do centro. Hoje foi feito então um novo mapeamento. Como é que é o nome do bairro hoje aqui? Schetter. Bairro Schetter. Schetter. Uhum. Não sei, deve ser em homenagem a alguém, não sei. E a senhora acredita que tem enterro de ouro aqui nessa região da lagoa? Eu não sei, mas eu acho que não. Então, acho que não, mas quem sabe, né? Porque antigamente não tinha banco. Sim. E as pessoas enterravam o dinheiro, né? É verdade. Os antigos contam que enterravam e levavam as pessoas para enterrar e depois matavam, né? Para não abrir a boca. É verdade. É verdade. Tudo é coisa que a gente ouve, né? A gente não sabe, né? Tá aí, pessoal, a gente conversou um pouco com a Dona Maria hoje aqui, inclusive mostrar de novo aqui a foto que ela nos mostra, e ela conta pra nós que essa moça muito bonita aqui da foto era a namorada do pai dela, né? Seria a namoradinha aí do pai dela na época. Essa foto aqui dá pra dizer, né? A Lagoa do Cemitério, pelo que consta aí, as histórias, foi drenada em 1940. Essa foto aqui teria que sido muito... Bem anterior. Bem anterior, né? Meu pai nasceu em 1913. Uhum. Essa foto deve ser lá de 1927, 30 mais ou menos. Exatamente. A senhora sabe o nome dessa moça? Olha, eu sabia que o nome dela chamava-se, não sei se era Nina ou Avenina. Nina ou Avenina? Não tenho certeza, Mas olha só, pessoal, que bacana. A gente está hoje aqui em Cruz Alta e nós vamos seguir para mais alguns lugares aí para conseguir levantar mais informações e história justamente dessa que é uma das lendas, das maiores lendas de Cruz Alta, a antiga Lagoa Bento Gonçalves, mais conhecida como a Lagoa do Cemitério. Muito obrigado, Dona Maria, por nos receber aqui na sua casa. Tudo bem, eu que agradeço. Vamos seguindo então, mostrando um pouquinho mais da Lagoa do Cemitério. Pessoal, e a gente estava fazendo algumas tomadas aqui em frente ao cemitério de Cruz Alta, cemitério esse muito antigo, como vocês puderam ver nas filmagens, e caminhando aqui no cemitério eu me deparei com essa sepultura, esse túmulo aqui, e é impossível eu passar em frente a esse túmulo sem contar um pouquinho a história de quem está enterrado aqui. E a gente está falando do Procópio Gomes de Moraes, uma figura muito importante para a cidade de Cruz Alta, porque esse homem aqui lutou para defender os valores da cidade de Cruz Alta. Ele e a tropa dele
formado por cruzaltenses, foram encurralados na cidade de Passo Fundo durante a Revolução Federalista que aconteceu em 1893. Eles foram encurralados pelos maragatos. E ele foi degolado naquele local durante aquela batalha. Mas o que é muito interessante contar sobre essa figura desse militar que está enterrado aqui foi a valentia dele frente aos agressores, frente ao algoz dele. Quando foram degolar ele um homem militar, cruzaltense, tinha uma certa barba, quando foram degolar ele, ele disse: "Na minha barba, bandido nenhum bota a mão." E a história conta que ele mesmo levantou a barba dele para que fosse, né, degolado. Um homem que lutou pela nossa cidade, que lutou pela nossa região. Lembrando que você, ibirubense, você que está assistindo nós, até de Nonoai, Cruz Alta pertencia, né, todo esse vasto aqui, né, a cidade, os territórios de Cruz Alta iam até a divisa com Santa Catarina, a cidade de Nonoai. Então, um grande herói para a nossa cidade, né, um herói que lutou defendendo o que acreditava e que foi corajoso, ainda na frente da lâmina que iria degolar ele. "Bandido nenhum toca na minha barba", disse Procópio Gomes de Moraes, enquanto seu algoz chegava até ele.